Vamos a mais um vídeo de física com o professor Franco. O que eu quero te falar agora é a força magnética. Quando você tem um campo magnético criado por um ímã natural ou artificial, tanto faz, e nesse campo magnético você lança uma carga elétrica, com uma certa velocidade V, essa carga elétrica ela pode ou não sentir uma força magnética. Caso ela sinta uma força magnética, essa força magnética ela será perpendicular ao campo e à velocidade simultaneamente. Essa força magnética formará 90 graus com o campo e com a velocidade simultaneamente. Essa força magnética, ela depende desses fatores, depende do valor naturalmente da carga, depende da velocidade com a qual ela foi lançada e depende da intensidade do campo magnético, que é medido em Tesla no sistema internacional. E é claro, depende também do ângulo formado entre a velocidade e o campo. Então esse ângulo não pode ser zero, por exemplo, porque se eu lançar uma carga na mesma direção e no mesmo sentido do campo, o ângulo será zero. Seno de zero é zero. Consequentemente, não teremos força magnética. Então, esse ângulo não pode ser zero e não pode ser 180, pois seno de zero e seno de 180 são iguais a zero. Consequentemente, não geram força magnética, certo? E se essa partícula sentir a presença dessa força, ela pode descrever uma trajetória helicoidal. Essa trajetória helicoidal é uma junção de um movimento circular uniforme, com um movimento retilíneo uniforme. Então a junção, a composição desses dois movimentos me dá o que nós chamamos de hélice cilíndrica, também conhecido como helicoidal, certinho? E existe uma outra situação que se eu colocar um fio percorrido por corrente elétrica dentro de um campo magnético, este fio também poderá sentir a presença de uma força magnética. Mesmo raciocínio dessa outra. Tá. Caso essa força exista, ela será perpendicular ao fio, perpendicular forma 90 graus, e perpendicular ao campo simultaneamente. Como que eu calculo essa força? Bio seno de θ, onde B é a intensidade do campo magnético, I é a corrente elétrica que está atravessando esse campo magnético, e L é o comprimento do fio. Isso é o L. Então vou repetir aqui. Quem que é B? É a intensidade do meu campo magnético. Quem que é o I? É a corrente elétrica que está nesse campo percorrendo esse fio condutor, certo? E L é o comprimento do meu condutor. Importante você observar que depende da inclinação também. Essa inclinação ela tem que existir. Esse fio não pode estar paralelo ao campo, senão o ângulo é zero, consequentemente não tem força magnética. Então, para o Enem, para os vestibulares de uma forma em geral, força magnética é um assunto bastante cobrado. Até um próximo encontro.